A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante falando sobre a provação e a tentação, enchendo-nos ou esvaziando-nos de Deus. O objetivo desta dinâmica é explorar a diferença entre a provação, que nos fortalece e nos enche de Deus, e a tentação, que nos leva a nos afastar dele. E para essa dinâmica, você vai precisar de materiais bem simples. Você vai precisar de 2 balões, um cheio e um vazio, ó, como esse aqui, ó, tá? Um balão cheio e um balão vazio. Vai precisar de caneta para escrever no balão e vai precisar também de fita adesiva para colar os balões em um local visível, tá? E então, como é que você vai fazer nesta dinâmica? Primeiro, é importante que você explique brevemente os conceitos de provação e de tentação, para que os seus alunos entendam isso. Destaque que a provação é um teste que nos fortalece e nos aproxima de Deus. É uma oportunidade de crescimento espiritual, onde o cristão pode se encher de Deus. Enquanto que a tentação, ela nos afasta de Deus. É uma força que nos leva a fazer escolhas erradas, esvaziando-nos de Deus. Veja que é o contrário, né? Enquanto uma nos enche de Deus, a outra nos esvazia de Deus. Explique também que o objetivo da dinâmica é demonstrar de forma visual esses conceitos e refletir sobre como podemos resistir às tentações e crescer nas provações. Mostre para os seus alunos os 2 balões, tá? Tanto vazio como cheio, e explique que eles estarão representando esses 2 conceitos, o de provação e o de tentação, tá certo? Ao mostrar os balões, é muito importante que você escreva em cada um deles. No balão cheio, você vai escrever esse nome, ó, provação, tá certo? Provação. No balão vazio, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vai escrever o nome tentação. Dá para ler aí, ó? Tentação, tá? Escreva o nome tentação no balão vazio. Depois que você fizer isso, fixe os 2 balões, o cheio e o vazio, no local bem visível. E aí você vai iniciar uma discussão aberta com os seus alunos, fazendo a seguinte pergunta: o que vocês acham que acontece quando nós enfrentamos as provações? Essa é a primeira pergunta que você vai estimular os seus alunos a pensar. A segunda pergunta é: quando nós nos deparamos com a tentação, como nós podemos lidar com essas situações? Veja que a primeira pergunta foi sobre provação, a segunda sobre tentação. E aí o que é que você vai fazer agora? Você vai pedir que uma pessoa, um voluntário, ele venha à frente para segurar o balão cheio, que representa a provação. Ele vai segurar o balão cheio, certo? A partir desse momento, você vai pedir aos seus alunos que compartilhem exemplos de situações que sejam desafiadoras em que nós enfrentamos provações. E aí, conforme eles vão compartilhando, peça ao voluntário que vá apresentando o balão cheio, mostrando que quanto mais provações nós enfrentamos, mais nós nos tornamos cheios de Deus e fortalecidos em nossa fé. Então a provação, ela faz com que cada um de nós nos enchemos de Deus, porque ela vai nos amadurecendo cada vez mais. Depois disso, vamos agora pedir a outro voluntário que segure o balão vazio, representando a tentação.
E aí você vai pedir aos participantes que compartilhem exemplos de situações em que nós enfrentamos tentações. Conforme eles vão compartilhando, peça ao voluntário que vá apresentando o balão vazio, mostrando que, ao ceder às tentações, nós nos afastamos de Deus e nos esvaziamos espiritualmente do Senhor, igual ao balão vazio. Tá? Ficamos nessa situação, vazios de Deus. Após explorar a diferença entre a provação e a tentação, incentive os seus alunos a refletir sobre como a tentação e a provação afetam as nossas vidas espirituais e como podemos resistir às tentações e enfrentar as provações com fé em Deus. Conduza uma discussão aberta para que eles compartilhem suas reflexões, suas experiências pessoais e também estratégias para resistir às tentações e crescer nas provações. Incentive os seus alunos a buscar o auxílio de Deus, a estudar a Bíblia, a orar, a buscar o apoio de outros crentes durante esse momento de desafio espiritual. Depois você vai encerrar a dinâmica enfatizando que a nossa jornada espiritual ela é repleta de desafios. E tanto as tentações como as provações são partes integrantes dessa caminhada. Porém, em meio a essas situações, nós podemos encontrar forças e sabedoria para resistir às tentações e enfrentar as provações confiando em Deus. Explique que a base para resistir às tentações e enfrentar as provações está na palavra de Deus. Meditar e compreender as Escrituras nos ajuda a discernir entre o certo e o errado e também nos oferece orientações em momentos de fraqueza. É muito importante você explicar para os seus alunos que a oração, primeiro do que tudo, é uma oportunidade poderosa e também uma arma espiritual. Quando nós nos encontramos diante das tentações, nós podemos buscar a presença de Deus em oração, pedindo a sua ajuda, a sua força para poder resistir a isso. Da mesma forma, quando nós também enfrentamos as provações, a oração, ela nos conecta com Deus. Esse Deus que nos dá força e nos sustenta para podermos perseverar firme. Outra coisa também muito importante é que o aluno ele busque comunhão com pessoas que possam ajudá-los na caminhada de fé. Em momentos de tentação, nós podemos compartilhar as nossas lutas com pessoas de confiança que nos ajudarão a permanecer firmes em Deus. Durante as provações também, a comunhão ela nos proporciona um apoio emocional, ela nos proporciona também um apoio espiritual, lembrando-nos de que nós não estamos sozinhos. Outra coisa também muito importante é a busca do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós e por habitar em nós, ele nos capacita a resistir às tentações e ele nos guia no meio das provações. Ao nos rendermos ou render a nossa vida ao Espírito Santo, nós permitimos que ele transforme a nossa vida e nos fortaleça. Há também uma outra coisa importante para todos aqueles que estão passando tanto por tentações como por provações. É a perseverança na fé. Resistir às tentações e enfrentar as provações exige perseverança. É uma jornada diária de escolha, de renúncia em favor de uma vida centrada em Deus, através de altos e baixos. Nós devemos também nos lembrar de que Deus ele é fiel. Através de altos e baixos, nós devemos nos lembrar que Deus ele é fiel e que ele nos capacita a superar qualquer desafio. Permaneça firme na fé, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Isso é uma demonstração de confiança e de dependência de Deus, tá certo? Espero sinceramente que esta dinâmica ela ajude os seus alunos a fortalecer cada vez mais a sua fé nos momentos tanto de provação como de tentação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.